Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos da Igreja Apostólica Boas Novas. Hoje nós vamos iniciar a nossa quinta aula da nossa escola bíblica, que é a glória de Deus na igreja, glorificando a Deus como um cristão. Nós vamos começar a partir do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, do versículo 7 ao 12, ok? Então vamos fazer essa leitura e logo depois iremos orar. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 12, ao 19, corrigindo, desculpa. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores ou dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Versículo 12. Amados, não estranheis a provação, que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha e esquisita. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifica a Deus com esse nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, versículo 19 e último. Portanto, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Louvado seja o nome de Jesus. Nós meditamos quarta-feira passada sobre a oração, né? Sobre parte desse texto sobre oração. A gente vai pincelar alguma coisa, mas vamos falar mais sobre os 3 pontos principais que a gente encontra nesse capítulo 4, a partir do verso 7 ao 19, que é o fim está próximo, a prática do amor cristão e a alegria no sofrimento. A gente vai falar sobre esses 3 pontos, ok? Vamos orar. Pai, muito obrigado, te agradeço por esse momento e oro para que o Espírito Santo edifique a fé do teu povo, venha fortalecer o coração do teu povo, venha proteger a mente do teu povo, livrar o teu povo do mal. E sabemos que isso só é possível através das Escrituras Sagradas. Nós oramos, Senhor, para que em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor possa abençoar a nossa aula nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Primeiro fazer a revisão da aula passada, que é responder aquelas 4 perguntinhas sobre o senhorio de Cristo, aula 4. Então eu postei mais cedo aí no grupo da igreja. A primeira pergunta é: por que os cristãos deverão recusar retribuir o mal com o mal? Pagar o mal com o mal? Resposta: porque eles deverão abençoar os outros, porque eles próprios receberam uma bênção. Então, se eles forem abençoados, eles têm que abençoar os outros, né, e não amaldiçoá-los. Segunda pergunta: com qual atitude deverão os cristãos responder àqueles que questionam sua esperança? Eles deverão reconhecer que são abençoados por Deus, santificar o Senhor em seus corações e estarem prontos para responder a quem quer que questione a sua esperança. Terceira pergunta: quem Pedro citou como exemplo de sofrimento injusto? O próprio Senhor Jesus Cristo. Quarta e última pergunta: a que Pedro comparou a água do dilúvio? Ao batismo nas águas. Ok?
Então vamos começar a nossa aula com uma introdução. Nós lemos no versículo 7, eu queria pegar o versículo 7 para introduzir, mas ele vai entrar no primeiro ponto, que fala sobre o fim está próximo. Se você pegar o versículo 7, ele diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas. De uma perspectiva do Novo Testamento, todo o período, escute isso, todo o período entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda, todo esse período é visto como os últimos dias. Quando a Bíblia fala de últimos dias, está se referindo a tudo que aconteceu a partir da ressurreição de Cristo até realmente a volta do Senhor Jesus, a vinda de Jesus à terra, a sua segunda vinda, o seu retorno à terra. Então tudo isso tem a ver com os últimos dias. Para a gente apoiar, vamos pegar três textos da Bíblia para a gente correlacionar com esse versículo 7. O primeiro está em Atos capítulo 2, 17. E o segundo está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. E o terceiro está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vamos ler o primeiro, que é Atos 2, 17, que diz assim: e nos últimos dias, eu grifei, você pode grifar na sua Bíblia, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, primeira referência de apoio ao versículo 7, que ele fala sobre últimos dias. O segundo texto é 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Grife aí na sua Bíblia, nestes últimos tempos. E o outro texto, o último texto é 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, bote aí, nos últimos tempos, grife, apostatarão ou se desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então esse é a nossa introdução, falando que esse fim se refere, o fim de todas as coisas, ao intervalo entre a ressurreição de Cristo e a volta de Jesus. Vamos falar sobre o nosso primeiro ponto, que é o fim está próximo. Vamos aprofundar isso como um ponto. Agora não como introdução, mas como ponto. O versículo 7 ele começa: o fim de todas as coisas está próximo. Imediatamente os nossos pensamentos se voltam quando a gente fala sobre o fim de todas as coisas. A primeira coisa que a gente pensa aqui é no retorno de Cristo e o fim do mundo. A volta de Cristo, ela está sempre próxima, certo? Mas nós não sabemos quando ele voltará, mas de certa forma ela está próxima, ok? A gente meditou, a gente vai meditar nisso na segunda carta de Pedro, a gente vai aprofundar sobre esse ponto. Agora, é mais provável, contudo, que Pedro aqui ele esteja falando da destruição de Jerusalém e do fim da economia judaica, que já aconteceu isso no ano 70 depois de Cristo. Jesus tinha dado sinais pelos quais os cristãos poderiam saber que a destruição de Jerusalém estava próxima, mas também refere-se a todas as coisas conforme Mateus 24, 34. Se abrir aí no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisas são essas? O princípio das dores, os sinais que levam e apontam para o retorno final de Cristo, certo? E eu acredito na pandemia, que é uma peste, é um sinal, principalmente nessa dimensão.
inclui também a grande tribulação e o domínio e a queda de Jerusalém. Todos esses elementos dessa profecia, salvo somente a consumação propriamente dita, ocorreram de alguma maneira antes da morte dos discípulos. Pedro escreveu a sua primeira epístola não muito antes da guerra romana-judaica, e a maior importância geral dada à perseguição iminente apoia melhor a ideia de que Pedro tem em mente esse acontecimento penoso do primeiro século. Eu acredito que estamos diante de uma profecia dupla, que fala da destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. e também do retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo à Terra. Ok? Esse foi o primeiro ponto, que fala sobre o fim está próximo. Quando a gente fala sobre o fim está próximo, nós estamos falando aqui desse fim que tem essa dupla conotação, essa dupla profecia. Ok? Mas está próximo mesmo. A gente vai trabalhar esse primeiro ponto lá na carta de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, nós vamos aprofundar sobre esse fim, só para você entender muito bem essa questão. Vamos para o segundo ponto, que é a prática do amor cristão, versículo 8. Ok? Vamos ler o versículo 8, que diz: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Olha, preste bem atenção, o amor não passa a mão por cima dos pecados, ele cobre. Nós vamos entender essa diferença. O amor, o que Pedro quer dizer aqui? Pedro quer mostrar para nós que o amor, ele não guarda recordações dos erros. É verdade. Ele não guarda, ele não fica remoendo o passado das pessoas. Mas o amor, ele perdoa. E esse perdão, ele existe em resposta ao perdão de Deus por nós. Certo? O próprio texto diz que o amor cobre multidões de pecados. O amor tem esse poder de cobrir, certo, os pecados, por causa do perdão. Lá em Provérbios, tem alguns textos importantes para a gente reforçar esse versículo 8 também. Lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Quando o escritor aos Provérbios fala sobre esse texto, que o amor cobre todos os pecados, é exatamente isso que Pedro falou também no versículo 8, que o amor cobre um grande número de pecados. Essa é a ênfase no perdão, é a ênfase de não guardar mágoas e ressentimentos, de realmente virar a página. É isso que ele fala. E a gente só vai conseguir isso com o poder do Espírito Santo. Outro texto também, para reforçar o versículo 8, está em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Esses textos eles vão esclarecendo essa questão do amor e do perdão de pecados. Repetindo, Mateus 18, 21 e 22 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Até quantas vezes? Jesus respondeu: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão, ele é infinito. A gente não pode privar ninguém do perdão. Nós temos que perdoar. Independente que a situação continue, independente que o casamento continue, independente que você continue morando em casa ou saia de casa, não importa, mas o perdão tem que existir. As pessoas precisam se livrar dos ressentimentos, das mágoas, as pessoas precisam se livrar do passado, né? De tristeza, de dor, de angústia, de ódio, certo? Porque o ódio, ele só provoca contendas, ele só destrói a nossa paz. Mas o amor, ele cobre os pecados, ele passa um pano sobre tudo isso, vira a página e nos dá uma perspectiva de viver uma vida em paz, uma vida saudável, uma vida feliz, para a glória de Deus. O outro texto está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, são 4 textos. 1 Coríntios 13, 5, que diz assim: não maltrata, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, o amor não se ira facilmente,
E aqui tem um ponto principal: o amor não guarda rancor, sabe? Aí eu sou assim, quando eu guardo uma coisa, né? Mexeu comigo, quando eu guardo uma coisa para me esquecer, você é um infeliz. Se você pensa assim, sente assim, você, meu irmão e minha irmã, é um infeliz, uma infeliz. Vive um falso evangelho, um falso cristianismo, você não tem paz na sua vida. Porque o verdadeiro amor, o amor que liberta, que nos cura, que nos transforma, ele não guarda rancor, não guarda ressentimento, ele não contabiliza pecado de ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. E o último texto é Tiago, capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aí ele está falando aqui exatamente daqueles que conseguem oportunizar alguém de se converter, alguém de ouvir o evangelho, alguém de ter a experiência de perdão, porque a pregação do evangelho, ela transforma vidas, ela transforma a alma das pessoas, o coração das pessoas. Pessoas que viviam presas ao ódio agora são libertas e vivem uma vida plena de amor, de paz, certo? Eu aconselhei, já vi vários casos de pessoas com problemas físicos, com doenças, problemas reumáticos, problemas de gastrite, porque guardava ressentimento, certo? Eu já orei uma vez por uma irmã, a pastora Mônica, que ela tinha tanta mágoa do marido que abandonou ela, que na oração ela adormeceu. Na verdade ela ficou paralisada, ela ficou petrificada, não conseguia se movimentar, só saía as lágrimas dos olhos. Nós ficamos muito preocupados com ela, achando que ela estava passando mal, mas ela estava realmente escrava do ódio, do ressentimento. Nós oramos para que Deus pudesse libertar a vida daquela mulher em nome de Jesus. Ok? Então esse versículo 8 é isso que ele fala sobre o amor, sobre o perdão. Vamos para o versículo 9. Sede hospitaleiros uns para com os outros. Sede mutuamente hospitaleiros, né? Sem vos queixar. Aqui ele fala que a hospitalidade é um dos frutos do amor, certo? Uma pessoa que não ama não é hospitaleira. Ela não tem a hospitalidade, porque faz parte dessa bagagem, do conteúdo, da essência do amor. Uma variedade de situações que necessitam de hospitalidade pode estar sendo considerada aqui. Como por exemplo, os desabrigados devido à perseguição. Pedro fala sobre isso. Os cristãos que viajam a negócios ou necessidade dos missionários viajantes. Eu quero destacar dois textos que respaldam realmente a questão da hospitalidade. Romanos capítulo 12, versículo 13. E terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Romanos capítulo 12, versículo 13, diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Olha que coisa tremenda. A gente tem que comunicar, a gente tem que interagir com os santos na sua necessidade. Nós não podemos viver apenas cuidando do nosso próprio nariz, da nossa própria vida. A gente precisa se preocupar com os outros também, para saber das necessidades, o que eles estão passando. Isso é evangelho, é cristianismo. Nós temos que fazer isso. Comece fazendo por obrigação, depois você vai aprender a fazer por amor. Mas faça. E a outra é seguir a hospitalidade. Nós temos que seguir a hospitalidade. Se é uma coisa que a gente precisa seguir, é a hospitalidade. Porque não é fácil. Muita gente não é hospitaleira, não tem tato, não tem educação, não tem... o seu caráter não foi trabalhado para ser hospitaleiro. Gente, é muito bom ser bem recebido. E eu acredito que melhor ainda é dar do que receber, é ser hospitaleiro. Outro texto, 3 João capítulo 1, versículo 5 a 8. Terceira epístola de João, capítulo 1, 5 a 8, que diz: amados, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, e para com os estranhos também, que em sua presença, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno
para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. A hospitalidade, mais uma vez, o apóstolo amado João, discípulo amado, fala de receber as pessoas, de testificar o nosso amor através daqueles que, mesmo sendo gentios, não sendo judeus, para que eles sejam bem recebidos entre os discípulos. Foi assim que aconteceu com Paulo, depois que ele se converteu. Ele foi recebido na casa de Ananias, né? E é muito importante a gente receber as pessoas, os novos na fé, colocar uma tampa na panela, né? Na panelinha, né? Tirar a tampa da panela, né? Porque tem gente que gosta de panelinha, gosta de fechar a tampa, ninguém mais entrar. Que o Espírito Santo arranque essa tampa, meu irmão, que você possa ser uma pessoa inclusiva, hospitaleira, receptiva, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o versículo 10. Servi uns aos outros. O que o apóstolo Pedro, ele está querendo explicar para nós aqui, é a importância do servir. E ele fala no contexto de hospitalidade, no contexto de amor. A gente vai já ver alguns dons sendo aqui trabalhados já. Mas eu queria, para a gente entender essa questão do serviço, citar Paulo. Paulo escreve um texto aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 3 até o 8. E também escreve a carta aos 1 Coríntios, do capítulo 12, do 1 ao 27, que explica-nos melhor essa questão do servir. Mas eu queria, nesse momento, hoje, só usar Romanos, capítulo 12, do 3 ao 8, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. A gente precisa ser humilde, irmãos. Sabe? A gente tem que ter muito cuidado com a vaidade própria, de se achar melhor do que os outros, e achar que é a bola da vez, que é o último biscoito do pote. Muito cuidado com isso. E ele continua dizendo: antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A gente tem que acreditar no nosso potencial, a gente tem que acreditar no nosso valor, que o Espírito Santo habita em nós, a gente tem que acreditar que Deus nos ama, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas isso não nos dá o direito de achar que somos melhores do que os outros, que somos a bola da vez, que somos o bichão, o cara legal e tal. Absolutamente. O Evangelho não provoca isso, provoca o contrário. Nos faz sentir pecadores e humildes para glorificarmos ao nosso Deus, ser exaltado por Ele somente. E o que ele quer dizer é que, pelo contrário, a gente deve ter um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. E tem esse conceito que eu tenho que ter sobre a minha pessoa tem que ser de acordo com a fé que Deus me concedeu. No versículo 4, ele diz, do capítulo 12 de Romanos: porque assim como em um corpo temos muitos membros, aí ele está falando da igreja, e nem todos os membros têm a mesma operação, ou nem todos têm a mesma função. Pode até fazer a mesma coisa, mas todos os membros ele têm funções diferentes, operações diferentes. Aí o versículo 5 ele diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Um corpo e individualmente somos membros. Certo? Isso é uma coisa que ele fala que a gente deve perceber, que nós somos ligados uns aos outros. Somos individualmente pessoas. Eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha privacidade, mas não podemos esquecer que essa individualidade ela tem que estar ligada ao corpo. Ela não pode ficar independente do corpo. Versículo 6 diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, de acordo com a proporção da sua fé. Se é ministério, seja em ministrar, que é o dom de servir. Ministério significa serviço, ministrar significa serviço, né? Aí siva, ok? Se é
ensinar, que haja dedicação no ensino, ok? E no versículo 8 diz, ou que exorta, usa esse dom exortar. A palavra exortar aqui significa dar ânimo, ok? Dá ânimo, que assim faça. O que reparte, faça com liberalidade, ou seja, aquele que contribua de forma generosa, não de forma obrigada, mas porque Deus ama quem dá com alegria. O que preside, aliás, com cuidado, ou seja, aquele que exerce liderança, presidir é exercer liderança, que exerça com zelo, que exerça com misericórdia, que exerça com alegria. É isso que ele está falando sobre servir, ok? Então, pegando um resumo dessa parte do serviço, o que ele quer nos dizer aqui, Pedro, é que servimos ensinando, servimos exortando, servimos animando as pessoas, servimos contribuindo ou repartindo pão, ofertando, dando os nossos dízimos, liderando com zelo e servindo com misericórdia e compaixão. Isso que é serviço. Vamos para o versículo 11. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Ok? Em outra versão diz, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Eu gosto dessa expressão oráculos, né? Que é muito forte. O interesse de Pedro nessa parte era que os seus leitores vivessem para honrar a Deus. O que Pedro quer aqui, não importa o que você faça na igreja, não importa o que você faça no reino de Deus, se você é pastor, missionário, músico, se você é cantor, se você trabalha na administração, se você trabalha na zeladoria, não importa, se você apenas contribui, se você, não importa, que você faça isso para honrar o Senhor. Porque foi assim que Cristo fez. Tudo que Cristo fez foi para honrar o nome de Deus. E uma das melhores formas de honrar a Deus é falando ou comunicando a palavra de Deus. Certo? Isso é uma das melhores formas. Existem várias formas, mas essa forma de falar os oráculos de Deus, de compartilhar a palavra de Deus, é a forma tremenda. Ele diz assim uma expressão, em todas as coisas seja Deus glorificado. Ok? Para que em tudo Deus seja glorificado. As palavras daqueles cujo dom envolve a fala, que é quem ensina, quem prega, quem evangeliza, e outras coisas mais que envolvam a fala, que envolva a palavra, né, ela cantada também, são concedidas por Deus, de modo que Deus recebe a glória pelos benefícios que eles produzem. Você não pode estar cantando na igreja só para se apresentar, você não pode estar tocando para se achar que é um grande músico, eu estou pregando para achar que eu sou um grande pregador, um grande teólogo. Nada disso. E pare de idolatrar essas pessoas também que fazem isso. Nós fazemos isso, nós servimos para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus. Amém? É isso que nós fazemos. Vamos para o versículo, para a gente fechar aqui do 8 ao 11. Pedro fala que no meio dessa perseguição era importante que os irmãos tivessem intenso amor uns pelos outros, que praticassem hospitalidade e usassem seus dons, tanto os naturais, os talentos naturais, como os dons sobrenaturais, os dons espirituais, em benefício dos irmãos da glória de Deus. Os dons não são para a gente ficar, eu quero dom de profecia de línguas, para a gente passar o dia todo em casa profetizando, falando em língua, adorando em Deus em línguas. Não. Os dons são para a edificação da igreja e para a honra e a glória do nome de Deus. Contudo, eu quero fechar aqui, que o amor, ele não ignora os pecados do nosso irmão. Antes, protege-os por meio da correção e do perdão. Tiago, no capítulo 5, no versículo 19 e 20, ele diz assim: meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer o pecador retornar do erro do seu caminho salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Eu citei isso lá atrás. Amar o irmão muitas vezes é exortar, é chamar a sua atenção. Às vezes passar a mão por cima, isso não é amor, certo? Isso não é amor.
Isso é simplesmente ser cúmplice do pecado alheio. E é uma coisa difícil que a gente precisa tratar em nossas vidas. Amém? Então a gente falou sobre o primeiro ponto, que foi o fim está próximo. Falamos sobre a prática do amor cristão. E agora a gente vai falar sobre o último ponto, que é a alegria no sofrimento. Aliás, o terceiro ponto, que é a alegria no sofrimento. E o último é o juízo de Deus. Então vamos, eu falei 3 pontos, mas na verdade são 4 pontos. Ok? Desculpa a informação errada no começo. Corrigindo, são 4 pontos. Primeiro ponto, o fim está próximo. Terceiro ponto, a prática do amor cristão. Terceiro ponto, a alegria no sofrimento. Ok? Vamos. A gente falou lá que em todas as coisas Deus seja glorificado, e as palavras daqueles cujo dom envolve, né? A gente já falou sobre isso. Só para você entender que a gente busca a glória de Deus, exaltar o nome de Deus, e isso produz benefícios poderosos na nossa vida. Amém? Então vamos para o versículo 12 e versículo 12 primeiro diz assim: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Vou ler o versículo 13. Mas alegrai-vos por ser participante do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. No versículo 12, ele usa a expressão, não estranheis o fogo ardente. Eu falei sobre isso na oração. Pedro aqui, ele nos avisa, nos adverte a não ficar apavorado, achando estranho a provação que venha ou virá sobre nós como fogo ardente. A gente não pode entrar em pânico com isso que está acontecendo. Não podemos. Porque entrar em pânico, ficar apavorado, com certeza piora. Não melhora nunca. Nós precisamos confiar em Deus. Ok? Confiar em Deus. No versículo 13, ele mostra como a gente deve reagir ao sofrimento, às provações. Ele diz, mas alegrai-vos. Esse mesmo paradoxo da alegria no sofrimento é encontrado em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, em que ele diz, em que vós grandemente vos alegreis. Não é uma alegriazinha, se alegre, chore, mas se alegre grandemente, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Normal você ficar triste. Você não pode deixar de ser feliz, nem se alegrar grandemente em Deus. Por quê? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória, quando Jesus se manifestar na revelação de Jesus Cristo. Isso mostra que existe clara possibilidade, irmãos, de sermos alegres, independente das tentações e provações e de qualquer tipo de sofrimento que eu esteja enfrentando. Certo? E a nossa fé é provada aí. Se a sua fé é realmente autêntica, ela é provada exatamente nesse contexto. Amém? Ele usa um texto que é coparticipantes de Cristo, né? Ele usa esse texto, coparticipantes de Cristo. Ok? Isso. Que os cristãos são o corpo de Cristo. E nós, por essa razão, compartilhamos do sofrimento de Cristo. Não no sentido de que vamos acrescentar alguma coisa à obra acabada da expiação pelo pecado, que Jesus já sofreu, morreu pelos pecados, a obra está completa, é perfeita, acabada, e o nosso sofrimento não vai acrescentar nada. Mas sim, a gente deve compartilhar do sofrimento de Cristo, no sentido de que o sofrimento de Cristo é estendido a nós porque somos identificados e unidos com Cristo durante todo o tempo entre sua primeira e segunda vinda. Então, nós somos edificados, somos identificados. Nós sofremos porque Cristo sofreu, mas também vamos reinar com Ele e seremos glorificados por Ele. Tem essa recompensa aí, meus amados, tá bom?
os destinatários dessa epístola, quem Pedro escreveu essa epístola, não se deveriam surpreender se fossem perseguidos por causa de Cristo. Em vez disso, deveriam regozijar-se por serem capazes de participar de algum modo do sofrimento de Cristo, aquele que sofreu por amor à justiça. A gente tem que se alegrar, porque a gente está sofrendo, não está sofrendo por ser, já vi lá na frente, por ser bandido, ladrão, marginal, mas estamos sofrendo exatamente por causa do nome de Cristo, por vivermos uma vida íntegra, reta. Esse sofrimento a gente tem que encontrar alegria nele. Existe uma veia, existe um caminho de alegria, uma porta de exultação, de alegria plena na presença de Deus quando enfrentamos essas situações. Vamos para o versículo 14 e 15 e até o 16, que diz: se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifica a Deus com esse nome. Se você quiser ter mais, eu vou falar algumas coisas aqui, mas se você quiser se aprofundar, na oração, no vídeo da oração de quarta-feira, acho que nem existe mais, né? Que a gente não conseguiu gravar. Foi uma live sobre oração, eu falei sobre isso. Ok? Então vamos, mas eu tenho um esboço, e aí depois a gente pode compartilhar. O versículo 14 diz, tem essa expressão: sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é verdadeiro e eterno Deus, junto com o Pai e o Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele foi dado também a nós e através de uma fé verdadeira. E é Ele que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios. É Ele que nos fortalece, e é o Espírito Santo que fica sempre conosco. Ele não nos abandona, não nos deixa, sempre está conosco. O Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Certo? No versículo 15 e 16, ele nos mostra dois tipos de sofrimentos. Sofrer pela injustiça ou sofrer sofrer pela injustiça ou sofrer pela justiça. E de fato os cristãos são abençoados em tal sofrimento. Certo? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 10 ao 12, diz assim, Mateus 5, 10 ao 12. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, felizes, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurado ou felizes sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que promessa maravilhosa aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12. Enquanto estamos sofrendo, irmãos, pelo nome de Cristo, antes que por nossos próprios pecados, podemos glorificar a Deus através do nome de Cristo. Que possamos sofrer não pelos nossos pecados, mas que possamos sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E o quarto e último tópico é o juízo de Deus presente, porque haverá o juízo de Deus futuro. O juízo de Deus presente, ele já está acontecendo. E nós vamos falar para concluir sobre isso, tá bom? Vamos para o versículo 17. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Sofrer por Cristo é uma maneira de a igreja, o sofrimento, ou sofrer por Cristo, é uma maneira de a igreja visível, né, ser purificada.
e a fé ser fortalecida. No julgamento, a purificação da igreja será finalizada pela destruição de todos os ímpios dentro da igreja. Não é porque você está dentro da igreja que você é salvo, não. Tem ímpios dentro da igreja. Os verdadeiros cristãos em Cristo não precisam ter medo do julgamento de Cristo. Mas muitos na igreja visível, infelizmente, não têm exercitado a fé salvadora. Paulo fala sobre isso em Filipenses, no capítulo 1, versículo 25. Filipenses 1, 25 diz assim: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé. Certo? Paulo fala sobre essa fé que precisa ser desenvolvida, exercitada, essa salvação que tem que ser exercitada, desenvolvida. Pedro aqui pretende que suas palavras inspirassem fidelidade a Deus. Porque fé é confiança em Deus, é ser fiel a Deus. Né? Apocalipse fala, ser fiel ao Senhor e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade a Deus é o ponto em questão, é aquilo que a gente precisa. Pois o sofrimento dos cristãos indicava que Deus estava continuamente trazendo seu reino na terra e purificando sua igreja. Cada vez que os cristãos sofriam por Cristo, a igreja era purificada, o reino de Deus se manifestava. Amém? No versículo 18 diz, e se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? É com dificuldade que o justo se salva. Pedro se referiu aqui a Provérbios capítulo 11, versículo 31. Interessante como o Novo Testamento reporta o Antigo. Provérbios capítulo 11, versículo 31. Isso é interessante. Se o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aí o provérbio aqui está afirmando. Ele usa os termos justo e pecador para distinguir, separar, diferenciar entre aqueles, né? Entre aqueles que vivem em fundamental conformidade com os padrões da vida em aliança e aqueles que não vivem. Aqueles que vivem em aliança com Deus e aqueles que não vivem. E Pedro faz uso desse contraste para descrever a diferença geral entre a igreja, justo, e aqueles fora da igreja que são os pecadores, os injustos, os ímpios. Ok? Os versículos 17 e 18, Pedro usa, nesse versículo 17 e 18, ele usa dois argumentos que avançam de um fato certo para outro ainda mais certo. Do menor para o maior. Ele aponta a abençoada condição dos cristãos, mesmo em vista ou durante as perseguições. O primeiro argumento de Pedro é o seguinte: ele observa que a casa de Deus, a igreja, seria julgado por meio da perseguição que viria. Então pode-se esperar que o povo de Deus seja preservado do sofrimento. O povo de Deus será preservado do sofrimento. Eu creio nisso. É palavra de Deus, é promessa de Deus e Deus não mente, Ele cumpre. Quem é povo de Deus, igreja do Senhor, será preservado do sofrimento. Contudo, se o povo de Deus não escapar ao julgamento em forma de perseguição, é mais certo ainda o fato que o desobediente será julgado por Deus naquele dia. Certo? O segundo argumento, por raciocínio semelhante, se a pessoa justa só é salva com dificuldade, é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. Não tem nenhum mérito, não é esforço próprio, não é livre-arbítrio, é soberania de Deus, é eleição divina. Se é salvo com dificuldade, qual será o fim do injusto? Inferno, perdição, condenação eterna. Não tem para onde correr. Eu queria concluir com o versículo 19 e citar um texto de Pedro. O versículo 19 diz assim:
Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. À luz do sofrimento que ocorre até mesmo na igreja, todos os que confessam a fé em Jesus Cristo devem perseverar fiel na vida cristã. E aqui eu não estou dizendo que um cristão, eu falei que Deus vai preservar o cristão do sofrimento, mas ele pode muito bem preservar o cristão no sofrimento. É aquilo que eu já afirmei pregando. Deus pode muito bem não libertar a pessoa da morte, mas pode libertar a pessoa na morte. Então, nós somos abençoados de qualquer forma. Pedro conclui aqui o capítulo 4, observando que aqueles que sofrem por amor da justiça, esses têm possibilidades e condições, podem suportar tais dificuldades do mesmo modo que Jesus suportou seu sofrimento. Por quê? Porque aqueles que sofrem por amor da justiça, eles têm o Espírito da glória de Deus sobre eles, repousando sobre eles. Então você aguenta. Se você pertence a Deus, você vai aguentar. E eles deviam confiar suas almas a quem? Suas vidas a quem? A quem? Ao seu fiel Criador, que fará justiça no julgamento final. No julgamento final, pode ficar certo que Deus vai fará justiça sobre a sua vida, que Deus vai lhe recompensar em nome de Jesus. Eu quero concluir citando 1 Pedro, só vou ler, capítulo 2, versículo 23 ao 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Quando insultado, não revidava. É para você isso aí. Quando insultado, não revidava. Não revida. Quando sofre, não faz ameaças, mas entrega-se àquele que julga com justiça. Porque ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Pois vocês eram como ovelhas esgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas e suas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu espero, tenho muita expectativa que o teu povo será edificado pelas sagradas letras, que o Espírito Santo vai abençoar a vida dos teus servos, do teu povo, crianças, jovens, adultos, casais, idosos, para que eles sejam poderosamente abençoados pela tua palavra, pelo teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus para aqueles que estão passando por sofrimento, aqueles que estão em dúvidas, que estão doentes, angustiados, que eles possam depositar a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, que sobre eles repouse o Espírito da glória de Cristo, o Espírito de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, um beijo no teu coração.